Saudações a todos. Essa semana o Método Científico vai conversar. Tenho o prazer de receber aqui a doutora Maria de Fátima Oliveira dos Santos. Inclusive sertanejo, lá da região de São José de Piranhas. Isso aí, doutora mesmo. Fátima? Isso mesmo. Já trabalha aqui há um bom tempo na capital João Pessoa. Na verdade, é radicada aqui. Sua família, boa parte da sua família já está aqui. Ela é médica, anestesiologista. E a doutora Fátima tem um currículo muito vasto, tanto na área médica quanto na área de gestão médica, gestão em saúde, na parte de gestão pública e também na parte da gestão privada em saúde. Doutora Fátima, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, certo? Eu queria que a senhora se apresentasse. A gente costuma chamar você de Fatinha, né? Se eventualmente pode ser que saia, mas eu vou lembrar de chamar de doutora Fátima. Muito bem, fica tranquila aí. Gente, se apresenta. Muito prazer, eu sou Fátima, sou médica, sou uma sertaneja de São José de Piranha e saí lá para guerrear aqui na capital, né? E costumo dizer que o médico, por excelência, ele é aquele que decide ter um olhar diferente para o paciente, cuidar de pessoas. Então, a minha opção é cuidar de pessoas, é entender pessoas, e sou uma mulher muito realizada, né? Sou anestesiologista, sou médica do trabalho, também sou professora, tenho uma linha também na docência, da qual me realizo bastante, mas, acima de tudo, uma preocupação muito grande com o ser humano e uma assistência segura, uma assistência humanizada, que é o que está faltando hoje aqui pra gente. Muito bem. Agora, o que sempre me chamou a atenção em você é o seguinte: você é médica, uma boa médica, certo? Mas tem uma veia, mas aí, como disse, pro negócio. Pro negócio. Eu gosto. Gosto de números. Gosto de números. Né? Pra mim, eu tô ouvindo você falar. O negócio é números. Números. Exatamente. E realmente você tem um talento, que a gente já trabalhou junto, e um talento para números que é excepcional. Então, você já exerceu cargos de gestão, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Eu queria que você me falasse exatamente o seguinte: como é que é a experiência de dirigir, de coordenar, de ser diretor, por exemplo, de um serviço público? Qual é a diferença de exercer a mesma função, por exemplo, no serviço privado? Qual é a diferença da gestão pública para a gestão privada de saúde? Isso. Fazer gestão não é fácil, porque muitas vezes gestão contraria interesses. Então no Brasil, nós temos praticamente... Você diz contraria interesse, é o seguinte: interesses, tem muito interesse, muitos né? interesses, né? Porque a gente não pode ir muito você tem que contrariar interesse, porque muitas vezes muita gente olhando pro bolo, né? Você tem que guardar o bolo para render para todo mundo. Para render para todo mundo. Isso. Você tem que pensar em todo mundo. Então, no Brasil, nós temos praticamente 3 modelos de saúde. 2, que é, primeiro, o serviço público e o serviço privado. E também tem o particular, como a gente chama, que é o indivíduo que ele é autônomo e ele custeia a sua própria saúde, né? Mas a gente sabe que 90% da saúde do Brasil é a saúde pública e é regido pelo Sistema Único de Saúde, é o SUS. É ele que todos nós, todo cidadão, paga imposto e é ele que a gente tem direito. Isso. Então a gente precisa cuidar. O SUS, ele é do governo, mas ele tem seus princípios, tanto os ideológicos como os doutrinários, e esses princípios, eles norteiam. Então, quando eu digo assim que fazer gestão é contrário a interesse, porque você tem que abraçar todo mundo, não dá para só um segmento. Direcionar para um segmento. Você é um diretor do hospital. Eu tenho uma experiência como gestora pública de uma maternidade aqui na cidade de João Pessoa. Então, você lembra que de todos os modelos de gestão, Saulo, o mais complexo hoje em dia é administrar saúde. Então, com certeza, a complexidade de administrar um hospital é muito grande. Lembrando, por quê? Costuma-se dizer que dentro do modelo empresarial, o mais difícil é fazer saúde. Por quê?
Porque dentro do hospital você tem todo o quê? Um processo de farmácia, um processo de lavanderia, um processo de hotelaria, um processo de nutrição, tá? A questão de apartamento, todo é um fluxo. Materiais, então, né? Materiais, os insumos. Então, tudo isso é muito complexo. Assistência em si. A assistência em si, Pessoal, além de assistência. pessoal. Então, você tem que ter todo esse preparo. Então, ela é complexa. Tá? Se a gente fosse pensar como um grande administrador, Peter Drucker, ele diz que dentro das organizações é mais fácil administrar uma usina nuclear do que um hospital. Você tem uma ideia? É mais fácil administrar. A usina nuclear não tem muito. Não tem É só muito cuidar processo. do urânio para não vazar ali a radiação. É mais fácil de tomar, por exemplo, é muito mais fácil administrar um sistema de aviação do que um sistema de saúde, tá? Você veja como é complexo. É. Porque na ponta existe um indivíduo, que é o paciente, que quer uma assistência fragilizado. Família fragilizada. Muitas vezes a doença precisando de urgência para o tratamento. Urgência para resolver, um tempo curto, Limitado, exatamente. limitado. Então, E do outro lado, processos complexos de um tratamento longo, às vezes uma cirurgia grande, medicamentos caros. Então, ao longo do tempo, né? A gente sabe que a doença, inclusive tem até livro escrito sobre isso, ela limita, é um fator limitante do desenvolvimento das sociedades. Na sociedade, com certeza. Então, quando a gente vai analisar a história, a gente vê que teve uma pandemia recentemente, mas houve outras pandemias. Isso né? mesmo. Então, às vezes, a sociedade vem crescendo, aí uma grande doença que limita. Uhum. Então, o desafio do país de qualquer país, fazer com que sua população não adoeça. Isso. E aí a gente tem que tratar de quem adoece. E outra coisa, a gente tem que... a gente está falando de hospital, dessa complexidade toda que é o hospital, né? Do doente que está na ponta, de um custeio que é caro, os insumos de saúde, ele é caro, isso, de tentar atender a todo mundo, mas a gente também tem que trabalhar com a prevenção. Então, a prevenção é fundamental. Então, a gente tem que ter hoje políticas públicas para a prevenção. Aí a prevenção, né, envolve muita educação, um saneamento básico importante. Doutora Fátima, o SUS, ele surgiu em 1988, né? Certo. De fato, ele surgiu em 1988. Então, só para a população ficar sabendo, eu acho muito importante falar isso. O SUS, antes de 88, nossa saúde, ela não era esse mar de rosas que todo mundo tinha direito a assistência à saúde, né? Só tinha direito à assistência à saúde quem tinha um emprego formal. Que era a chamada hoje carteira assinada, que já existia a consolidação das leis do trabalho. A CLT já existia, então só quem tinha carteira assinada é que tinha direito, que era o antigo INAMPS. INAMPS, era isso mesmo. Era Instituto Nacional de Previdência, de Assistência e Previdência Social. Essa assistência era o SUS lá dentro. Era lá, exatamente. Quem não tinha... ficava como indigente. Ou seja, o cara não tá adoecido, não tinha pra onde ir. Serviço de filantropia, né? Aí ia pro serviço de filantropia, que eram as Santas Casas, os hospitais filantrópicos que a sociedade mantinha, os mantenedores, não é isso? Então, a igreja teve um papel importantíssimo, né? Sim, com certeza. Era a caridade, né? A caridade e as Santas Casas. As Santas Casas. Então, assim, em 88 houve uma constituinte. Para o pessoal entender. É importante a gente levar a informação. Teve uma constituinte. O que é uma constituinte? A Constituição do país, ela foi revista e nela foi criado um melhoramento do sistema de saúde para que ele pudesse atender a todos. Né? Então, isso aí é uma coisa chamada de universalidade. Ele foi universalizado. Exatamente. Queria que você falasse um pouco, você falou há pouco sobre os princípios, para o pessoal entender. O SUS, ele se baseia em quê? Quais são os princípios do SUS? Se você falasse um pouquinho sobre cada princípio. Tá. Pronto. Importantíssimo isso que o Dr. Saulo falou, né? Então, o SUS foi criado, né? E aí ele passou, está na nossa Carta Magna, que é na Constituição.
A gente só tem todos esses direitos porque está lá na Carta Magna, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Se eu não me engano, é cláusula pétrea, né? Causa pétrea. Não pode mudar, só outra constituinte pode mudar. Pode mudar. Então, isso nos dá uma garantia muito grande. Então, que todos no Brasil têm acesso à saúde. Só que esse mesmo sistema de saúde, ele tem seus níveis de complexidade e de hierarquia, tá? Então, 3 princípios básicos que a gente precisa ter aqui, que é a universalidade, a equidade e a integralidade. Então, ele é dividido nos seus níveis de complexidade. Então, a esfera municipal tem uma, né? A esfera estadual é a esfera federal. Então, para cada nível de complexidade, ele recebe custeio e ele tem o seu modelo de organização. Como é que ele se organiza? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que o cidadão, ele tem porta aberta. Então, todo brasileiro, né, ele tem essa porta aberta. Então, isso se chama a universalidade. O que é universal? É que ele é para todos. Então, do Iapoque ao Chuí. Né? A gente tem que ficar claro isso aí. Foi brasileiro. Hoje esteja no Brasil. Ele tem direito. Isso é uma coisa interessante. É o seguinte, não precisa nem ser brasileiro. Eu ia falar agora. Se o cara for estrangeiro, estiver aqui, também. Ele tem direito a entrar no SUS, a ser atendido pelo sistema de saúde da gente. Então, esse SUS, ele se organiza com um nível de complexidade. A gente tem que entender que as doenças, né, e a abordagem de tratamento, eles são diferenciados. Então, é muito fácil hoje, por exemplo, você ir numa maternidade e ter um filho normal, complexidade, baixa complexidade. Né? O primeiro atendimento o programa Estratégia, né, Saúde da Família, os programas da atenção básica, atenção primária, são atendimentos... Quais são os níveis de atenção? Os níveis de atenção, a gente tem primária, secundária e terciária. Né? São esses 3 níveis de atenção que ele caminha com a complexidade. Qual seria um exemplo de cada um, para o pessoal entender? Atenção básica, a estratégia de saúde da família, aquele atendimento da puericultura, ali, a questão da vacinação, a questão dos programas de imunização, que é a questão da vacinação, esse atendimento, essa consulta de... Clínica, né? Esse acompanhamento clínico por todos os especialistas, isso na unidade de saúde da família. A gente está falando de SUS. Sim, né? Justamente. Aí o nível que a gente diria secundária, aí já está o hospital, que vai se dividir. O hospital, ele tem também seu nível de complexidade. É um hospital de baixa complexidade ou alta complexidade. Média complexidade e alta complexidade. As UPAs pode ser considerada nível UPAs intermediário? Hoje, eu diria que é um intermediário, mas ele é de média complexidade. Média complexidade, exatamente. Por que média complexidade? Porque o paciente ele fica em observação, ele faz procedimentos, ele tem internamento, ele faz exames, muitas vezes invasivos. Vou fazer uma pergunta para você. A gente vê, muitas vezes, eu já vi isso, candidato de prefeitura, né? A eleição do prefeito passou, vou falar das cidades, da maioria das cidades, já passou, o primeiro turno já foi embora. E a gente vê muito assim, o cara chega e diz assim, vou fazer o PSF funcionar 24 horas. Você acha que isso vai resolver o problema? O que é que você acha dessa... para funcionar 24 horas, não era melhor ele abrir mais UPA, não? Ele sabe o que tá dizendo quando fala isso ou não? Não, sabe não. Por quê? Primeiro que ele não sabe, porque ele primeiro precisaria organizar. Não tem nem estrutura, né? O PSF para atender 24 horas. 24 horas. Primeira coisa que não é a proposta. Não, o PSF, a unidade... Não é a proposta do PSF. Ele quer dizer assim, eu quero abrir mais UPA. Ele poderia fazer um atendimento... Quer construir outro hospital. Ele pode mudar os horários de atendimento. Ele pode dizer o seguinte, que a unidade, né, básica... vai atender no horário que contempla aquele trabalhador, aquela dona de casa que só pode ir à noite, até o horário, por exemplo, de 21 horas. Isso é possível. Ele teria a equipe profissional, tá? E aquele trabalhador, aquele agricultor, aquela professora. Nesse sentido, sim. Porque, nesse sentido, ele pode.
Aí Você pode estender o horário de estender o atendimento para contemplar a pessoa que está trabalhando de dia, não Durante tem o como dia. ir lá pegar uma ficha, um o encaminhamento, encaminhamento, fazer o acompanhamento muitas vezes ou até mesmo vacinar o filho o que está na filho, creche. aquele outro dia. acompanhamento da questão da gestante, né? Aquela gestante que muitas vezes- Pré-natal, a pré-natal, ela é professora, ela trabalha numa indústria, ela trabalha numa fábrica, numa farmácia, ela é uma profissional. Né? Isso, aí eu concordo plenamente. Aí eu acho bacana no sentido, quando ele fala, se for essa proposta. Se for essa a proposta. Mas tem que aí eu deixar já muito vi, eu claro. já vi gente dizendo assim, eu vou abrir o PSE 24 horas. Não, aí meu filho, 24 pelo amor de horas não Deus. dá. Porque aí 24 horas, quem procura o hospital à noite deve estar muito doente. Ele vai para o serviço de urgência. Ele precisa de um serviço de urgência. Ele tá com uma dor ali, uma dor forte, uma dor abdominal, ele tá tendo uma falta de ar, ele tem uma crise hipertensiva, ele tá com uma suspeita, sei lá, de uma dor pré-cordial. Ele precisa de uma complexidade maior, ele precisa de exames diagnósticos. Tu tá entendendo, Saulo? O que é que ele precisa? Ele precisa muitas vezes ali fazer, tá com uma dor, precisa fazer uma endoscopia, uma ultrassonografia, rodar um eletro, Isso. dosar as enzimas. Então é muito mais complexo. E esse paciente, ele vai precisar ficar nos cuidados intermediários, que a gente chama hoje, né, uma semi-intensiva, né? O paciente está numa observação muitas vezes com hidratação venosa, Isso. com medicação controlada, ali para fechar um diagnóstico, para depois encaminhar ele para onde? Para o hospital ou para casa. Isso. Por isso que o nome da UPA o nome da UPA é UPA 24 24 horas, horas. não é só porque ela é aberta 24 horas, né? Não. É porque o tempo ideal de internamento Meio- numa UPA é até 24 horas. É isso mesmo? É isso mesmo. Dali ele tem que ganhar um destino. Ele vai receber alta ou vai para um hospital maior, não é isso? Ou vai sair dali encaminhado para Para algum uma canto, policlínica. uma policlínica. E Tem que dar uma continuidade naquele tratamento. Ou ele melhorou e Melhorou. vai para o tratamento que a gente chama de Ambulatorial. Ambulatorial. que é investigar, vai fazer uma consulta com um especialista, sai de lá com encaminhamento, Isso referido. mesmo. Ou ele vai para um hospital de maior Para resolver o seu problema. complexidade. Complexidade é uma dor abdominal que ele chegou, e aí ele fez uma endoscopia, né? Que numa UPA hoje a gente tem ultrassom, ele tem endoscopia. E aí ele precisa de uma abordagem cirúrgica. Aí o que é que faz? Diagnóstico com apendicite. Um apendicite. Aí ele vai para o hospital maior. Aí ele vai pra ele operar. encaminhar para o hospital. Aí todo o fluxo de NIR, aí é importante aí, né? Como é que vai formular essa regulação para Aí encaminhar. para isso, Certo. para que não fique como era antigamente, na base da pessoalidade, ou seja, você ligar para. Aí existe hoje uma Hoje o fluxo de central regulação. de regulação. De regulação. Como é que é a central de regulação? Então, essa central de regulação, elas todas estão interligadas, e aí o hospital, a própria UPA, ela tenta regular para o hospital. Para que o hospital vai encaminhar aquele paciente? É alguma coisa ortopédica? Para a criança não chegar no hospital de adulto, para o adulto não chegar no chegar hospital em da bom criança, também. então tem que ter quem organize. Quem Organiza. organiza E é a aí central de regulação. E vai a central de regulação, regula, e aí essa UPA deve ter um transporte, então chama o SAMU, né? Trabalha também interligado com o SAMU, tá? E aí vai e transporta o paciente para fazer essa cirurgia, tá? Então ele chega no hospital, aí ele chega realmente no hospital, ele tá com a dor abdominal, e aí faz sua cirurgia, e aí resolve, passa 3 dias e vai para casa. Então, essa é o nível de complexidade. Ah, esse paciente ainda é mais grave. É um paciente que precisa fazer uma cirurgia de coração, é um paciente que está sem urinar, tem um problema renal e precisa de hemodiálise, aí ele precisa de... Então, isso vai formando a complexidade, e aí muitas vezes esse paciente precisa estar no hospital que tem UTI. Às vezes a cirurgia é baixa complexidade. Aumenta o nível de O complexidade. nível de complexidade, que é importante que todo brasileiro entenda como é que funciona. E que aí, para cada instância, vai aparecendo os atores. É por isso que gestão, que eu disse a você, que gestão é complexa e precisa todo mundo estar interligado e acolhendo o paciente, tendo práticas humanas. É uma vergonha a gente ter que falar em humanização em saúde, porque eu acho que... Já é condição base, né? Já é condição Não básica. precisa falar, né? já é para ser, Já é para sem ser... precisar falar. Saber ouvir, outra coisa, classificar, porque o paciente, quando ele chega, isso é uma informação, quando ele chega numa unidade, numa UPA, ele recebe uma pulseirinha, ele recebe a classificação de risco. Isso. A gente tem que falar isso. Então, ele é avaliado por cores. Então, aquele paciente, ele recebe uma pulseira vermelha, então ele é muito gente, uma pulseira verde, uma pulseira amarela, para poder ver quanto tempo tem que ter o atendimento. Agora eu vou falar uma coisa para você.
Você falou em humanização, né? Uhum. Eu tenho um pensamento tão particular sobre essa questão de humanização, porque meu pensamento, né? Não posso estar errado. Certo. Mas eu vejo muito pessoal. Não, tudo bem, fala em humanização e esquece um aspecto importante. Qual? Que eu acho que também é humanização. E se brincar, é o aspecto mais importante. Eu acho que a humanização ela tem que ser você cuidar bem Uhum. do recurso. Sim, com certeza. Você pensar Como gastar aquele recurso. como gastar aquele recurso. As prioridades. Isso. E a outra forma de humanização Não é deixar você faltar. estar preparado para dar solução, dar resolução e solução aos problemas que acontecem. Solução real, É verdade. né? E não solução fake. Não, exatamente. Saulo, você está falando uma coisa aí eu vou chamar a atenção para que, eu não sei se a política de segurança do paciente, que é uma coisa muito importante, a partir de uma boa gestão, uma gestão centrada no paciente, centrada na doença, né? Então, como a gente diz, o modelo de assistência integrada, que o centro é o paciente, onde todos os atores se conversam. Então, existe a política de segurança do paciente. Essa política, ela tem 6 passos muito importantes. Ela, no Brasil, ela chegou tarde, tá? A política de segurança, a Organização Mundial de Saúde, ela lança em 2000, tá? Então, há 24 anos, né? A gente está em 2024, ela lança a política de segurança universal. Então, a partir da Aliança Mundial de Segurança do Paciente. No Brasil, ela chegou em 2013. Então, a gente está em 2013, a gente está com 11 anos. Essa política, ela nasce dos tripés, porque a gente tem que entender o seguinte. Como é que funciona a saúde no Ministério da Saúde? A gente tem o Conselho, a gente tem o Ministério da Saúde, ela tem suas diretrizes, né, para a saúde. Então, existe a saúde da mulher, saúde indígena, saúde da criança, a saúde do trabalhador, não é isso? E existe também a pesquisa. Então, são as diretrizes, são os direcionamentos da nossa saúde pública. E aí, dentro desses pilares da saúde pública, lá no Conselho Nacional de Saúde, existe a política de segurança do paciente. Então, essa política, que ela nasce com uma portaria do Ministério da Saúde, que é a 539, do dia 1º de abril, nasce essa portaria de 2013, ela vem também com a resolução da Anvisa, porque é o seguinte, o Ministério da Saúde lança, mas a Anvisa chancela, tá? Então, a Anvisa chancelou a portaria, a resolução 36. E existem 6 passos da segurança. Identificação segura do paciente, higienização das mãos, comunicação efetiva entre os profissionais, risco de queda, lesão por pressão, e também cirurgia segura e também prescrição de medicamentos correto, dose certa, medicamento, paciente certo. Então, essas 6 políticas... Lateralidade, né? Essa política, na questão da segurança... Qual lado que vai operar? Que vai operar. Ela dá uma segurança muito grande para o paciente. Porque o paciente, ele tem muito receio. Aí eu vou para o hospital. Deixa eu contar uma coisa para você aqui, viu, Saulo? Eu tenho muito mais medo de ir para o hospital me internar do que andar de avião, do que pular de bungee jump, do que andar de montanha-russa. Por quê? Porque tudo isso são checados. Você sabe que eu faço esportes radicais. Eu gosto de esportes radicais. Então, por que você anda no avião e não tem medo? Me diga. Porque os protocolos são obedecidos, né? Os protocolos são obedecidos. E por que a gente tem medo? A gente trabalha no hospital e a gente tem medo de entrar no hospital. Porque... Depende do hospital. Muito Depende bem. do hospital. Porque muitas vezes, às vezes, nem o paciente
E é difícil a gente fazer essa conscientização de seguir protocolo, mas protocolo é tudo. Então, essa política garante a segurança e hoje a gente evoluiu muito com todo esse amparato, né, essa legalidade da segurança do paciente. Eu vou dizer, doutora Fátima? Eu acho que a gente evoluiu bem. Não, com certeza. Recentemente a gente tem visto assim, já uma preocupação muito grande com essa questão da segurança, né? E eu acho que os hospitais vêm trazendo esse protocolo da segurança do paciente para si. Eu percebo tanto no serviço público quanto também no serviço privado, né? Na iniciativa privada que existe, até porque existe hoje a acreditação, né? É verdade. Ou seja, que é muito importante. No serviço público, quando o hospital recebe uma acreditação, ele recebe, inclusive, se eu não me engano, até mais recursos, né? E no serviço privado, ele recebe uma chancela que vai fazer com que ele venda mais o produto dele. Então, eu acho que essa questão da segurança, recentemente, tem evoluído bastante. Tem o que você acha? Tem sim. Isso aí, por exemplo, hoje a gente tem, no Brasil, os grandes hospitais, a gente tem grandes acreditadoras, né? Que faz essa chancela, como você explicou muito bem. Essa chancela, ela segue checklist. Esse checklist diz que esse hospital deve trabalhar, tá, com os seguintes protocolos, e a garantia é para o paciente, para os familiares também, que estão dentro do hospital, e também para os profissionais. E isso tem diminuído muito o nível de infecção hospitalar. A gente tem que pensar nisso, né? Hoje, o Brasil já foi campeão aí de infecção hospitalar. Então, os protocolos, essas instituições que avaliam a qualidade da assistência, elas, quando dão um certificado, elas estão dizendo, olha, vocês estão no caminho certo. E ela também faz muitas recomendações. Então, à medida que o hospital vai crescendo nos padrões de qualidade, ele também vai se comprometendo. E aí, tanto no serviço público, como também no serviço privado. Eu acho que esse é um caminho, graças a Deus, é um caminho sem volta. O SUS, hoje aqui em João Pessoa, a gente vê os hospitais, hoje existe, todos os hospitais, é obrigatório, a partir da resolução 36 da Anvisa, todo hospital tem que ter um núcleo de segurança. O núcleo de segurança do paciente, ele é multiprofissional, né? Então, faz parte médico, enfermeiro, técnico, diretores, farmacêutico, então, nutricionista. Então, é uma equipe multiprofissional para garantir que o hospital ele elabora um plano de segurança. Então, é importante que, o que Saulo falou aí, que o hospital, ele faz um plano de segurança. Ele diz, o meu hospital tem esse plano de segurança. Esse plano de segurança está lá, o núcleo de segurança, está lá outras comissões importantes, comissão de prontuário, comissão de óbito, que faz com que a nossa assistência, viu, Saulo, seja segura, que a gente entre no hospital e se sinta confiante. Mas a gente precisa melhorar muito ainda. É igual a aviação, né? É igual a aviação, que a gente entra eu trabalho assim. E não pode cair. Não, eu sempre gosto de fazer perguntas simples, né? Na linguagem da pessoa, do paciente. Bem objetivos. Eu costumo fazer perguntas bem objetivas e simples, para que a pessoa tenha um bom entendimento. Exemplo: vai operar qual lado? Certo. Aí o cara, vou operar a perna direita. A perna direita. Aí essa aqui, eu coloco a mão em cima da perna. Essa daqui, a direita. Aí, cirurgião, qual o lado da cirurgia? E a gente eu vou confrontando o cara dizer a perna direita. Um exemplo, joelho direito, um exemplo, né? Beleza, joelho direito. Prontuário. Aí no prontuário tá lá, história clínica. Cirurgia no joelho direito e tal. Enfermagem. Doutora enfermeira, qual lado que eu vou operar? Aí quando você tem tudo isso, comunicação em alça fechada, você perguntou ao paciente, ao cirurgião, e a equipe de enfermagem. Né? A tripla checagem. Isso. E viu o prontuário. O prontuário. É isso aí. Checou o prontuário, a história clínica. Então você tem aí várias barreiras. Então, na minha visão é o seguinte: segurando o paciente sempre. Outra coisa, medicação. Checar. Eu nunca fiz uma medicação sem ler. 2 vezes. O que está escrito. Então, não é porque a ampulha parece, não é porque a ampulha é da mesma cor. Não é porque tá de noite que você tá. Não, meu filho.
Você vai fazer aquilo ali, lê o que tá escrito. Ah, mas eu já fiz. Faz 10 anos que eu faço anestesia. Uhum. Mas lê. Porque vai que de uma semana para outra o laboratório mudou o rótulo e você não sabe. É verdade. Não é isso? É. Cirurgia segura. Aí vai muito o protocolo, Uhum. né? Desde, por exemplo, no caso das ampolas. O próprio laboratório ele tem que ter um protocolo lá de Segurança. fazer uma ampula bem legível, que você consiga enxergar bem à noite. As né? letras e tudo. As letrinhas, exatamente. Que seja diferente das ampolas de medicação mais, mais arriscada, por exemplo. É porque tem que ter. Nós precisamos ter sinais de visualização. Aí tem um cara, visualização que você está dizendo. Então, a letra, a tampa do medicamento, Isso. tá? Então, nós temos que ter. Hoje, isso que você está falando aí é importante, que se chama as dupla checagem, tripla checagem. Criar barreira para. A barreira que a gente chama essa Que a checagem. aviação faz isso. Exatamente. Você veja que o avião ele não decola antes do controlador de voo dizer pode ir, quem abastece a gasolina. Quem sustenta o avião não é o piloto lá em cima, não. É quem está embaixo, dando todas as coordenadas. E quando o protocolo ele é muito rigoroso, a gente vê que a gente tende a diminuir. Porque lembrando uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você, viu, Saulo? E para você também que nos escuta aqui. Existe um cara muito estudioso chamado James Rison. Esse cara, ele é um psicólogo e ele estudou muito sobre o erro humano. E nós vamos errar. O ser humano, ele erra, tá? Você veja que para a gente aprender a dirigir, a gente levou bastante, a gente aprendeu a dirigir, apanha um bocado. Depois, a gente, para ter medidas de segurança, a gente começou quando a obrigatoriedade do cinto, né? Então, hoje, a gente, na hora que entra no carro, a primeira coisa que a gente coloca já é o cinto, né? Porque isso ficou impregnado e hoje isso é uma Mudou cultura. a cultura, né? Isso é uma cultura. É isso que eu quero chegar. Mudança de cultura. Mudança de cultura. Isso. A mudança de cultura é o que transforma a sociedade. Tá? Então, hoje, eu não entro no carro, ninguém consegue dirigir. Hoje, você vê uma pessoa sem cinto, você fica, né? Você vai lá questionando, o que é isso? Que pessoa irresponsável. Isso. Né? Eu não entro no carro porque a pessoa não coloca o cinto que está dirigindo. Seja... Então, isso é o quê, gente? Até porque se só você tá de cinto no carro e acontece um acidente, os outros que estão sem cinto vão vir para cima de você, né? Exatamente. Então, isso é segurança. Então, para você ver. Então, esse cara estudando isso, aí o que foi que ele fez? Ele comparou, gente. Ele comparou o erro que nós vamos... Porque nós erramos. O ser humano, ele esquece. Porque nós somos um conjunto de situações. Vou lhe ser bem sincero, posso? Pode. Eu não sou humano. Eu não erro. Você não erra? Na minha... A gente erra. Mas como diz? Isso. No meu mister, Certo. eu não erro, não. Deixa eu contar. Não, nós não é... Vamos lá. O ser humano, aí você agora vai... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou desafiar o doutor Saulo aqui. Vou desafiar. Vou desafiar aqui. O ser humano, nós somos um conjunto de momentos e de situações. Aí você lembre que aquele profissional, vamos fazer um exemplo, o médico que sai de casa para trabalhar no hospital, muitas vezes ele É um ser humano. É um ser humano. É um ser humano. Ele deixa o filho doente, Isso. ele vai trabalhar muitas vezes doente. Então, Tá vulnerável, né? ele está vulnerável. Nós somos vulneráveis. E às vezes o que, Momento é que acontece? de vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Então, gente, todos nós há um momento de vulnerabilidade. Uma coisa eu lhe digo. Certo. Você chegou num ponto aí agora interessante. Diga. Já que a gente tá no podcast, a conversa acabou Então, caminhando para as nossas, como se fosse assim, nossas Personalidade. nossas personalidades, exatamente. Personalidade. Uma coisa eu lhe digo, pelo menos eu sou pouco tolerante ao erro dos outros. Certo. Aí às vezes a pessoa chega para mim, a pessoa que convive comigo, você é muito chato, exigente, eu gosto, meu amigo. Eu já passei por tudo isso que você tá falando. Você também já passou. Já passei. De você Por isso tá que eu num sou momento aí, professora. só que você coloca, é como você cresce para aquilo e diz assim, eu não posso Mas, dar mole no que eu tô fazendo. não, de jeito nenhum. Aí quando você vê uma pessoa, sei lá, de outra profissão, de outro ofício, de outra natureza, cometer um erro ou uma coisa indolente, Certo.
Eu vou chegar aí, certo? bolo. Por uma coisa assim, às vezes até banal, que você, aí você olha assim, meu Deus, eu não posso aceitar isso. Não vou Porque aceitar. eu não, independente da situação que eu tô, Hã, eu vou lá e faço direito. poderia. Aí vem o cara aqui que eu tô, sei lá, às vezes você Mas tá me lembre que pagando o serviço pra é. ele, fazer um documento, ou tá, aí o cara vai e não faz, errou, Errou. deixa pro outro dia. Uma coisa que você tá numa situação muito mais complicada, às vezes pior, com um problema pessoal, tudo, e você vai lá, faz sua anestesia, faz sua cirurgia, opera, fica bem feito. É. Eu sou pouco tolerante ao outro dos outros. Não, mas deixa, é bom que a gente explique aqui. Eu tô querendo dizer, Saulo, que o ser humano, ele erra, tá? O erro, ele acontece de duas maneiras. É importante que a gente explique aqui. O erro intencional, quando você faz, né, por não saber e vai fazer o que não deveria ser feito, ele é o erro que a gente chama dolo. Ele caminha na intencionalidade, tá? Ele caminha na intencionalidade. Agora, a nossa natureza humana, nós somos seres humanos, a gente esquece, a gente precisa estar se reciclando. Isso aí nós talvez médicos não- nós não paramos de estudar. Por que a gente estuda tanto? Pra não errar. Para não errar, tá? Então, por isso que Vai ver essa direito. política de segurança do paciente, já que a gente estava falando e chegou em erro, e ela vem exatamente para deixar protocolo e que a gente ofereça uma assistência muito Não, segura. agora o que pode acontecer é o seguinte: é o ambiente Pode de favorecer. induzir ao erro. Claro! Então, por exemplo, você chega num hospital que não tem nada. É. É aí onde tá a pergunta que eu ia lhe fazer, é o seguinte: se quem administra o SUS, por exemplo, está entregando o que a população merece receber, o que o povo merece em termos de assistência. Por quê? O que é que a gente escuta quando tá, muitas vezes, no início de carreira, né? Principalmente em cidades menores. Na capital não, é diferente, porque já é o povo tem mais consciência do que das coisas, assim, no sentido de seus direitos, e é mais independente, vamos dizer. Mas às vezes naquela cidade menor, né, o povo depende muito do poder público ali, daqueles empregos de prefeitura, emprego, então assim, aquela cidade vive em torno daquilo, pô, não reclama muito, não vai muito atrás do que é seu direito, né? E às vezes o médico que está atendendo ali, profissional da saúde, enfermeiro, que está ali atendendo, ele está ali também, né, com um emprego que foi cedido, Uhum, muitas vezes pelo político local uhum. que colocou ele ali, e ele fica submetido àquela realidade. Aí você escuta, não tem dinheiro, não tem, comprou porque não. E muitas vezes não é isso, muitas vezes tem dinheiro, É falta de gestão. é falta gestão, Falta falta gestão. vontade, falta fazer acontecer. É verdade. Não é isso? Aí você tá naquele ambiente, pode te induzir. Pode. Chega um paciente lá, grave, aí você não tem a medicação, É. não tem o pessoal, não tem o treinamento O que devia ter treinamento é. para aquela situação. Aí acaba tendo um desfecho que não. Como é que você acha que o poder público, a gestão pública realmente entrega o que o povo merecia receber? O povo merecia uma gestão melhor, pública, deveria ser uma coisa mais. Até falei outro dia aqui com outra pessoa que veio, Moisés. Deveria ser uma coisa mais técnica, deveria ser certeza. uma pessoa de carreira, um cara que é concursado do serviço, aí ele vai receber um treinamento. Olha, concursados, quadro permanente. Quem tem interesse de fazer gestão pública? Pronto, a gente vai fazer um treinamento, uma educação continuada para você daqui a 4, 5 anos você vai ser o diretor do hospital, o secretário de saúde. Como é que você acha que deveria ser isso? E tudo deixa muito a desejar, não é? Então, primeira coisa, a pessoa tem que ter as habilidades e as competências. O que é que acontece? Muitas vezes, como você acabou de citar aí, a pessoa assume o cargo, né? E não tem nenhum preparo, eu diria, básico, né? Isso, Então, pra exercer o técnico. E também não tem humildade de pedir orientação. Então, junta duas coisas aí, né? Primeiro, não ter a competência por não saber, e o que a gente vem conversando da complexidade do que é administrar, né, a saúde, seja em que esfera for, desde um postinho, tá bom? A um grande hospital, ao ser um secretário. E, além disso, não ter a humildade, né, de buscar esse conhecimento. Então, a vaidade, muitas vezes, faz com que o usuário, ele deixe de receber o que precisaria. Porque as competências, gente, o que é competência? É você ter noção
Primeiro, do que você está fazendo, o porquê e como fazer. Vem as dificuldades que vão aparecendo na sua gestão. Você tem que ter saídas, que a gente hoje chama de plano de ação. Eu estou com isso, o que é que eu preciso fazer? Eu estou com esse recurso. O que é que acontece mais no meu hospital? No meu hospital eu atendo mais o quê? Criança, mais mulheres, mais homens. Então, eu tenho que saber gerenciar esse recurso. Então, se vem uma pessoa despreparada, ela não tem noção. Então, o que a gente vê muito isso, A né? humildade é uma coisa importante, né? Que você falou aí, vaidade, né? Vaidade. Então, um aspecto também da questão do desfecho na medicina é o seguinte: você não pode ter vaidade, né? Nunca. Nem orgulho. Nem orgulho. Porque isso é uma coisa importante, é o seguinte: todos os protocolos de assistência, eles envolvem o pedir ajuda. Pedir ajuda. Ao teu colega que tá ali na... Primeiro passo, né? Primeiro passo, exatamente. Então, por exemplo, isso é uma coisa importante, é o seguinte: vai chegando um ponto, você está diante de uma situação assistencial, que você vai começando a ver, que não tem... e você tem que antever. Antever, pensar, Isso aí. analisar a situação. Aí você, pô, eu vou precisar de ajuda aqui. Já vai acionando quem tá por ali, vem me ajudar. Vem me ajudar. Que o caldo aqui vai entornar. Exatamente. Aí muitas vezes você consegue mudar o desfecho pra bom. Com certeza. Porque você teve sapato baixo. Humildade, né? Exatamente. Você viu a limitação ali. Colega, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. O caso aqui tá mais complicado do que eu pensava. E a gente sabe que dentro da nossa especialidade, a gente sabe que é fundamental. Né? A anestesia é fundamental, a segunda ajuda, a segunda mão, como a gente chama. Né? Então é fundamental. Então falta isso. Então eu acho que a população... Primeiro que também ela muitas vezes não sabe o que reivindicar. Muitas vezes nós temos gestores que eles estão imbuídos do cargo, mas não da função. Tá? Ele cresce a vaidade no título, né? Mas ele não cresce em disseminar uma gestão participativa. E essa disseminação ele vê dentro da empresa, dentro do hospital, ele vê as competências das pessoas. Então, a competência para isso, fulano tem essa habilidade, e fazer uma gestão participativa. E outra coisa, reconhecer os seus talentos. Então, o que é que acontece muito hoje? Tem até eu digo que é um jargão dentro aí, que muitas vezes as pessoas que assumem cargos né, eles têm um jargão da soberba, da autossuficiência. E aí ele mata todo mundo que está ao seu lado. Ele não deixa que as pessoas, né? Ele acha que tudo é em função, é um modelo centralizador. Hoje não dá, Saulo, para se fazer nada, gente, centralizado. Hoje você tem que pedir ajuda a todo mundo. Qualquer liderança tem que, primeira coisa, dominar emoções. Primeiro você tem que dominar suas emoções, seu autoconhecimento, você se domina as emoções. Você tem que dominar a do outro, né? Você tem que despertar o potencial que as pessoas têm. Você tem que reconhecer, tá? E acima de tudo, você tem que gerar condições. Então, hoje ser gestor é difícil do sentido porque você tem todas essas atribuições. Você comanda um time, uma equipe, o navio, né? Você está ali comandando um navio. Então, cada pessoa tem um papel. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vamos falar sobre a saúde suplementar, para o pessoal entender. Certo? Então, em 88 surge o SUS, Sistema Único de Saúde, para levar a saúde para toda a população brasileira. Independentemente de ela ter emprego formal, estar empregado, independente de raça, cor, sexo, crença, esteve no Brasil, foi brasileiro ou estrangeiro que está aqui no Brasil, tem direito à assistência à saúde. Beleza. Mas criou-se também, quando o SUS surge, para quem não sabe, a saúde suplementar que a gente chama, ela surgiu junto. Então o plano de saúde surgiu junto com o SUS. Porque a ideia na época da Constituinte foi desafogar o SUS. A pessoa que quer ter um convênio médico, que pode pagar um convênio médico, ela desafogaria o SUS partindo para
saúde privada. Privado. Não é isso que ele chamou de saúde suplementar. Porque ela vai suplementar, ela vai complementar a o SUS, público, o SUS, a pública. Por que a saúde suplementar é importante? Até para o SUS. Pegando o gancho do que eu falei. Primeiro porque há uma parceria muito grande. Há uma parceria. Como você explicou, ela é suplementar porque o privado, ele é regido também pelo órgão do governo, né? Que a gente Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não faz o que quer. O governo regula. Exatamente. As operadoras hoje, então, como é que se comporta as operadoras, né? Então, dentro da saúde suplementar, a gente tem as operadoras. As operadoras que você fala são os planos de saúde, os né? planos de saúde, as operadoras de plano de saúde, por exemplo, os convênios, aí Bradesco, Unimed, Apvida, Cap Saúde. Os planos de saúde. Os planos de saúde. Esses planos de saúde são regidos por a ANS. Então, quando dentro de uma cidade, para você entender, há um hospital público que não tem a complexidade, tá? Por exemplo, vamos pensar numa cirurgia de transplante, que é uma cirurgia de alta complexidade. Né? Então, o paciente vai precisar fazer um transplante hepático, renal. O hospital público, ele é um hospital, muitas vezes, ali, um hospital precário, não né? Não comporta aquela cirurgia. Comporta aquela cirurgia. Isso. Aí existe a cidade do hospital privado. Então, há uma parceria que aquele usuário... O SUS pode comprar o serviço privado. E o paciente pode ser atendido. Hemodiálise acontece muito isso. Exatamente. Então, essa complementação. Então, vem, né, para completar nesse sentido. E, além do mais, que nós somos um país livre. E desafoga o SUS, né? Desafoga o SUS. Então... Não sei se você tem o dado, mas qual é a porcentagem de pessoas que é atendidas pela saúde suplementar no Brasil? Deixa eu falar. Se você tem de cabeça. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, só para entender. Eu vou explicar aqui uma coisa. O primeiro sonho do brasileiro, sabe o que é? É ter uma casa própria. Primeiro sonho do brasileiro. E o segundo sonho do brasileiro é ter um plano de saúde. Porque vê também que a saúde suplementar, ela implantou um modelo, tá? Esse modelo, ele resolve muitos problemas. Então, hoje a gente tem no Brasil, em torno, eu acho que está em torno de 36%. É uma boa porcentagem. Porque desafoga o SUS. A gente tem uma população. Mas isso aí, Saulo, você tem que estratificar por vários níveis. Por exemplo, se você pegar no geral público e privado, se você pegar entre público e privado, no geral da população, é menos. Aí você tem que ver por nível de faixa etária, por nível de estratificação social, de salário. Então, hoje, por exemplo, a Paraíba, a gente tem hoje aqui em torno de, acho que é 18% da população tem plano de saúde. Então, vamos dizer que 20%, então 80% depende do SUS. Tem estado que tem mais, né? Aí tem estado que tem mais. Então, não dá pra mim, tá? Então, a gente teria que fazer uma revisão aí, mas é mais ou menos assim. Então, na Paraíba... mesmo assim, já é, vou dizer como diz, um bom suspiro, né? Porque... E ele complementa. A saúde suplementar é importantíssima. Isso. Né? O cidadão, ele tem uma condição e um é parceiro do outro. E ele não deixa de ter direito ao SUS, né? E ele não deixa de ter direito ao SUS. Eu acho que tem que caminhar todo mundo de braços dados, né? Eu acho que há espaço para todo mundo. Acho que a gente tem que ter essa mentalidade. E, acima de tudo, a gente tem que lutar sempre para tudo no país ser bacana. Educação, né, saúde, no transporte, segurança pública, né? A gente tem que ter uma visão como tudo. A gente deve desejar o melhor para a sociedade. Com certeza. E é papel do cidadão lutar, reivindicar. Você acha que o povo tem consciência consciência real? Não é chegar... Porque assim, eu vou dizer o que eu penso. Posso? Pode. Eu não sei se eu digo. Mas diga, quer dizer, diga. Eu vou dizer com jeitinho assim, pra não... Às vezes o povo diz assim, eu tenho consciência. Aí vai lá, bicho, votar. Não vamos citar nome de político, nem lado, nem nada, né? A gente tá aqui, é método científico. Aqui não tem. A gente tá falando... do melhor. Vota... É verdade.
vai votar, aí não, vota porque não gosta, porque não acha o cabo simpático, porque É, não acha o cabo bonito, porque falou não sei o quê, é uma pena. entendeu? É, prejudica muito a saúde. Aí não vê a história, aí você tem, por exemplo, tem político que tem história, tá ali, escrito na ficha dele. O povo vai lá e recebe. Você acha que o povo tem realmente consciência pra olhar pra isso ou precisa demais, assim, um altruísmo, né? Porque informação eu acho que até tem. Agora, falta acreditar. Você acha que... O que que você acha disso aí? Não, eu acho que a base de tudo é educação, né? Eu acho que os países desenvolvidos aí, os países que têm os melhores modelos, eles estão pautados na educação, né? Eu gostaria de dizer duas coisas que eu acho importante. Esse esclarecimento, ele vem a partir de quando o indivíduo ele toma consciência do seu papel social. A gente tem que ter esse papel social, ok? E esse papel social é que leva ao amadurecimento da sociedade. A gente tem aí algumas escolhas, né, assim, atropeladas, né? Eu acho que a gente precisa olhar a ficha do político, ver suas propostas, precisa ver o seu passado, né? E ver também quais são os direcionamentos e o que é que ele entende. Às vezes, muitas vezes a pessoa surge do nada, né? Às vezes também são carreiristas. A gente tem muitos carreiristas dentro da política, né? Aventureiro. Aventureiros, já são carreiristas. E as pessoas não, eu acredito que o voto é a maior expressão da liberdade, do exercício da democracia. Isso. Para mim, se tem uma coisa que eu admiro e que eu faço com muito, assim, muito zelo, com muita responsabilidade, é o que eu quero para o meu país, o que eu quero para minha cidade, o que eu quero para o meu estado. Então, eu vejo propostas, né, e não vou em lobbies, né? Muitas vezes as pessoas vão em lobby. Então, Nem uba-uba, né? nem de oba-oba, Porque né? a gente tá vendo, de uma forma geral, o discurso político tá meio pobre. Ele tá num nível, assim, de pouca proposta, de uma forma geral. É Não tô verdade. falando Entendi. da política local, nem da política... Tô falando da política como um todo, né? Ele tá muito, hoje, pouco baseado na propositura. Ou seja, você chegar assim e dizer assim, vê só que eu sinto falta. Certo. Um cara que chega e diga assim, por exemplo, olha, veja bem, nossa região, né? Tá aqui, precisando ó. disso. Não, ele chega assim em um debate. Você chega num debate, o cara tá chamando o outro de não sei o que, o outro chama de ladrão, o outro chama de safado, e vai aquela coisa assim, mas falta chegar e dizer assim, ó, veja bem, pessoal. Tá aqui um estudo que eu fiz, nós temos tantas creches. Temos 50 creches, que na nossa cidade tem 100 mil habitantes, 80 mil habitantes. Olha, a razão de creche de crianças por habitante é essa aqui. Aí nós tivemos tantas gestantes, ou seja, nós precisamos de mais creche. É isso mesmo. Mas aí é um plano de gestão. Não, mas o plano não tem uma pessoa, É. entendeu? É como você falou, é carreirista. Carreiristas. Tá entendendo? E a população vai como no oba-oba. E a povo fica naquela coisa, parece um jogo de futebol. É verdade. Não dá, não. Pra você Entendeu? escolher. Não dá. A gente tem que escolher. Aí o cara chega assim com número, como você fala. É. Ó, hospital. Nosso atendimento aumentou. É. Porque o último censo, a população aumentou 20%. A gente o precisa de outro hospital. Outro hospital. Tá entendendo? É. Não, às vezes até o outro candidato pode até chegar e dizer, realmente é isso mesmo. Porque com o número você não discute, né? É. Conhecimento. Isso. Mas aí tem que conhecer os problemas da sociedade. Mas eu fico, da aí eu cidade. fico perguntando o seguinte, será que o povo tá dando muita trela pra quem não merece? Ah, Ou é quem merece que não quer entrar no embate político? eu acho o seguinte. O cara que faria isso, ele não quer entrar no embate político. Eu acredito que nós temos bons gestores, tá? Mas muitos não têm interesse.
de colocar seu nome para servir. Porque se você pensar bem, né, um político hoje ele é um servidor da população. Ele é um servidor da população. Ele é um servidor da população. O que é que acontece? Exatamente. O que é que acontece? E ele é um servidor temporário. Temporário. Ele tem dia e hora de sair. Isso, ele tem dia e hora. Exatamente. Agora ele não quer sair. Não quer sair. Então, o que é que acontece? Ele tá para servir. Ele não faz propostas. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, ele cria redutos, né? São esses redutos. Esses redutos, uma parcela pequena é privilegiada. Uhum. E essa parcela pequena, muitas vezes, passa uma ideia para a população, né, para a maioria. E aí esse político muitas vezes se torna carreirista, mas não tem plano de gestão, não tem direcionamento, não tem competência técnica, né? É um assistencialismo. Gente, é obrigação ter escola, é obrigação ter hospital, é obrigação ter médico, é obrigação ter saneamento básico. Isso é dever do público. Exatamente. Nós pagamos imposto para isso. A gente escolheu o representante para fazer isso. Então, só que o que é que a gente quer? A gente quer que... Eu entendo que a população deve cobrar qual é o anseio de tal bairro, né? Qual é a necessidade da nossa cidade. Nossa cidade está precisando de mais escola, você deu exemplo de creche. Nossa cidade está precisando o quê? Um saneamento básico mais adequado, entendeu? Nessa linha. Muito bem. Doutora Fátima. Deixa você se recompor. Eu me mesmo. emocionei. Quer água? Se tiver, eu quero. Eu vou pegar uma água. Calma, vai trazer. Me diga uma coisa. Eu não se emociona, não. Não, me emocionei. Eu quero o melhor para a sociedade. A gente quer. Me diga uma coisa. Queria que você me falasse um pouco agora sobre a questão da docência. Você disse que é professora. Você disse não, você é professor, né? Não, eu sou você citou que é professor. E sua experiência na docência? Formar novos profissionais, novos médicos, qual é o seu sentimento em relação a isso? Precisa de uma boa formação. Tenho certeza que você está empenhada nisso. Ah, sim. Não, a docência é a minha segunda paixão. Eu amo ser professora. E, Saulo, eu sou professora desde pequena. Na minha época, né? Eu tenho mais de 50 anos. Obrigada. E o que acontece? Eu cheguei a ser professora ainda do Mobral, viu? Foi mesmo? Foi, eu fui professora. Obrigado. Do Mobral, lá em Campina Grande. E fui professora nessa fase eu era auxiliar de sala de aula. Uhum. Então, mas a medicina sempre... Quando eu era pequeno, que ali os amiguinhos, né, os coleguinhos, tiravam uma notinha ruim, aí falava, rapaz, tu é do Sobral. Aí tu, o que é do Sobral? É o que sobrou do Mobral. Ai, Saulo, só teu agora pra gente rir. Então, o que foi que aconteceu? Então, logo adolescente, eu já sabia que queria ir para a docência. Lógico que minha maior vocação é ser médica. Lá em São José de Piranha, já estava com esse desejo que eu queria ser médica. Mas a minha mãe é professora, e aí eu também sabia que queria ir para a área da docência. Hoje eu sou professora, né? Fiz toda uma formação, né? Tenho mestrado, doutorado, ensino, né? Alunos do curso de medicina, sou professora de pós-graduação, hoje faço também consultoria, mentoria. E o que é que eu diria o seguinte? Hoje o professor, o conhecimento, ele está hoje na palma da mão. Uhum. Né? Quando eu digo isso, hoje o aluno, ele tem, dentro do seu próprio celular, ele tem tudo ali. Né? Antigamente era muito difícil, né? Eu venho de uma formação, gente, que a gente tinha que ir para a biblioteca, a gente não tinha nem como bater xerox, não existia xerox de livro. Era mais difícil, né? Era mais difícil. A gente ia, pegava aqueles livros, copiava tudo, então era bem difícil. Então hoje o conhecimento está na palma da mão. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, eu como docente, de formar o caráter desses novos médicos, no meu caso. Importante. Para que eles sejam médicos mais sensíveis, médicos mais humanos, que saiba escutar o paciente,
e que mantenha uma boa relação médico-paciente. Porque, e que não, o amparato tecnológico, que a gente vai precisar sim, muitas vezes, para um diagnóstico, mas primeiro o paciente ele seja examinado, uma boa anamnese, a história do paciente, um bom exame físico. Então, essa é a minha preocupação hoje com meus alunos, na formação, na graduação. É passar um conhecimento, né? Trabalhar com ele assuntos que possa ele fazer. Um médico que eu diria, não só o médico físico, mas um médico de alma, que muitas vezes lidar com o paciente é lidar também com as fragilidades. É lógico. Né? O paciente ele chega muitas vezes ali, às vezes ele quer uma palavra de conforto. Isso. Você sabe qual é o momento mais crítico que eu acho da doença? Um dos, Diga, o acolhimento. o acolhimento. É a hora que você... Cria empatia. Não, e assim, é a hora que o cara adoece que ele vai buscar quando ele chega. Aí você chega no ambiente, tá agitado. A pessoa lhe trata mal. É uma tragédia. É uma tragédia. Agora você chega no hospital. Aí você tem um acolhimento. Bom acolhimento. A pessoa te trata bem. Tem um lugarzinho acolhedor pra você ficar com o seu familiar que foi com você ali. Certo? Chega uma pessoa te trata com empatia. Olha, eu acho que aquilo ali já ajuda. Eu diria muito. eu diria que 60%, né? E tem estudos aí, tá? Que mostra que a maioria do paciente, ele volta pro seu médico quando ele cria uma relação de vínculo. E a gente sabe que a relação de vínculo com o médico, ela é tão forte, né? Quanto um laço familiar. Entendeu? Confiança, né? De confiança. Porque primeiro é confiança, é respeito, é essa empatia. É você ver, né? Quando a gente fala empatia, aquele médico que ele sai do seu lugar, né? E ele se coloca naquela dor daquele paciente. Isso. Empatia é isso aí. É isso aí. Então, gente, eu acho que eu tenho essa preocupação muito grande enquanto docente. A gente não pode adoecer com o paciente, né? Agora, Mas a se gente... colocar no lugar Porque se colocar no lugar... para né? buscar soluções é o que Quando você se coloca no lugar dele, você consegue ver outras saídas. outras saídas, exatamente. Porque você diz assim, nessa situação, eu faria o quê? Isso. Ok? Nessa situação, eu faria o quê? Por exemplo, esses dias foi me relatado um caso que eu fiquei perplexa. Um paciente, né? Uma paciente agora foi para o médico e estava com um nódulozinho na mama. Tá? Um nódulozinho na mama, ela tocou a mama e disse, olha, doutor, com isso aqui. Aí o médico examinou e disse, olha, só precisa fazer um exame, tal exame. Ele falou. Ele disse, olha, só precisa fazer um exame, mas aqui na cidade não tem, uma cidade do interior pequena. Ela, pelo seu nível institucional, né, não entendeu o que ele disse. Ele explicou, até que ele explicou o que aconteceu. Ela volta 3 anos depois. A doença avançou. Ela volta 3 anos depois. Esse nódulozinho Transformou-se num... ele aumentou de tamanho. Ele rompeu e começou a drenar uma secreção. Né? Ela inocente está achando ali que poderia ser um furúnculo. Poderia ser um pequeno abscesso. Né? Aí ela volta mais de 3 anos depois. O médico já não estava mais nem nessa cidade, já era outra equipe. E ela vem encaminhada para o Hospital do Câncer aqui, né, em João Pessoa. Quando ela chega com a mama, né, as 2 mamas, um câncer altamente invasivo, com metástase óssea, cerebral. E esse caso me chamou muita atenção. Por quê? Porque, e eu falei em sala de aula, estou contando aqui porque eu falei em sala de aula, para que, como muitas vezes a gente tem que ser mais enfático e avaliar o grau, né, de entendimento do nosso paciente. Falar a linguagem dele, né? Falar a linguagem dele. Se ele é simples, fala a linguagem simples. Se Uma ele linguagem simples, né? fala a linguagem compatível com o entendimento. você tá lidando. Então é isso, é se colocar no lugar. É isso, é Por empatia. exemplo, é empatia, por isso que eu estou falando de empatia.
Então, eu dando a aula, eu falei, ó, gente, empatia é isso aí. É você olhar para aquela senhora que estava com um carocinho, que naca, e dizer, olha, a senhora vai ter que fazer esse exame. Aqui não tem na cidade, mas vamos procurar fulano, vamos ele criar as estratégias. Tá entendendo? E aí faltou também saber notícia, né? Também, O que é que aconteceu com aquela paciente? Né? Então, muitas vezes você não dá conta também, né? Com o seu entorno ali. O seu entorno. Assim, a pessoa lá, o agente de saúde, pessoa ó, aquela paciente que veio naquele dia. Naquele dia, como é que ela tá? Ela fez Exatamente. aquele exame, entendeu? E o que aconteceu? Então, né? Então, essa paciente, do dia que ela chegou no hospital, ela foi a óbito com 17 dias. Tá? Agora, uma pessoa jovem, 42 anos. Esse caso me tocou muito, né? E para que eu desperte meu estudante. Então, isso faz parte da docência, Lógico. tá? É passar essa humanização e passar essa preocupação, esse cuidado e ensinar com casos, sabe? Então, eu amo a docência e a gente discute, a gente faz de uma forma bem interativa com os alunos. Isso aí. E virtude é uma coisa que você, muitas vezes, tem, né? A gente tenta colocar. Mas, às vezes, proatividade e empatia já, muitas vezes, vem carimbado já. Vem carimbado, né? Só dá um ajustezinho ali. Quem já tem é mais fácil, né? Quem não tem é mais complicado. Mas a gente tenta, não é isso? Tem que. Por isso que é tão importante, né? Esses protocolos e você também ter uma formação. Eu acho que é a formação. Hoje, eu não sei se. Eu faço um doutorado em ciência das religiões, né? Eu estou estudando espiritualidade, né? Espiritualidade e saúde. Uhum. Que é o quinto a dimensão do ser humano, né? Porque a Organização Mundial de Saúde, ele diz que saúde é o complexo bem-estar, é físico, mental, social, psicológico e espiritual. Então, a quinta dimensão, não só física, não só mental, não só biológica, mas espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Isso. Nós somos seres A espirituais. espiritualidade é uma coisa importante. Se você for lidar com uma profissão de saúde, qualquer que seja, e você não tiver o mínimo de espiritualidade, você é como se você fosse essa mesa aqui. É verdade. Você se torna frio, né? Exatamente. Tá? Então, eu estou fazendo esse doutorado, né, em espiritualidade e saúde. E o meu teórico é um cara que é chamado Viktor Frankl. E esse cara, só para dar um contexto para você, a psicologia, ela nasce ali, a base da psicologia, a partir de Freud, né? Freud dividiu o aparelho psíquico, né, naquelas topografias, id, superego, tá? Ele dividiu ali o aparelho psíquico. Psicologia e psiquiatria, né? Psiquiatria, né? Freud, enquanto médico. Mas dentro, ele foi numa linha da psicologia. Então, a psicologia, que é uma ciência que estuda, né? Estuda comportamento, ela e estuda também o aparelho psíquico, existem linhas, tá? Então, existe a cognitivo comportamental, a psicanálise, tudo é linha da psicologia. E hoje, o meu teórico, Viktor Frankl, ele estuda o sentido da vida. Todos nós temos que ter um sentido da vida. Com certeza. Até a formiga tem um sentido. Tem um Carregar folhinha pro formigueiro pra alimentar as outras que são mais frágilzinhas, pra quando ela ficar maior, carregar também a folhinha. Exatamente. Esse é o exemplo. Então, esse teórico, Viktor Frankl, ele foi um médico neurologista e psiquiatra que foi para os campos de concentração. Então, quando a Alemanha foi invadida, tá? O que aconteceu ali? Ele era judeu. Por contrário, não? Quando a Alemanha invadiu. Quando a Alemanha invadiu. Isso. Então, quando a Alemanha invadiu, eles foram para os campos de concentração, pegaram todos os judeus, né? Porque para esse grande, eu diria, essa grande atrocidade que a humanidade... Começou invadindo a Polônia, né? A Polônia. Depois desencadeou a Segunda Guerra. Depois a Segunda Guerra. Então, ele foi pro campo de concentração e ele perdeu... A segunda confusão mundial. Então, ele perdeu lá o pai, a mãe, a esposa que estava grávida e o irmão. E ele era médico
E lá, o que foi que ele fez? Ele criou uma teoria da psicologia, né, hoje, que chama a logoterapia, que é o sentido da vida. Então ele descobriu que as pessoas que tinham maior resistência não eram as pessoas mais físicas, mas eram as pessoas que tinham o quê? Um sentido. E aí Viktor Frankl, ele, na sua teoria, ele fala de uma dimensão muito importante chamada dimensão noética, espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Com certeza. Vivendo experiência terrestre. Né? Nós não somos daqui. Né? Então, essa dimensão espiritual tem tudo a ver com a nossa relação transcendente. Tem nada a ver com religião. Religião é práticas, é rituais, é dogmas, né? Religiosidade. Espiritualidade é diferente. Espiritualidade é um estado de ser, tá? Onde o indivíduo ele se conecta com um ser superior, tá? E ele trabalha as questões de como eu posso ser útil, o que é que eu posso fazer pela humanidade. Então a espiritualidade. Então, o Viktor Frankl trabalhou isso. Então, eu tenho uma preocupação muito grande na formação, em fazer gestão, de ter todo esse contexto, tá? Ver o indivíduo como um todo. Vou resumir. Você tem grandeza do espírito. Eu Riqueza do espírito, que é a maior riqueza. Eu busco. E a maior pobreza que eu acho também é a pobreza do espírito. É a pobreza do espírito. Porque esse aí tá morto. Verdade. Ele nunca tá satisfeito. Nunca tá Já a grandeza do espírito, você tá... Quem vai se emocionar agora sou eu. Você tá satisfeito com pouco. Um pouco. Porque o que você já tem já é muito, na verdade, né? É verdade. É aquele negócio, o pouco com Deus é tudo. É. E o muito sem Deus não é nada. É. Agradecer sua vinda aqui. Ah, que bom, que Queria que você bom. desse aí suas últimas considerações. Agradecer que você veio. Pessoa muito inteligente, certo? Falamos aqui bem espontaneamente. E você se dirigisse aí ao público, nossos telenautas aí, para dar a sua mensagem final. Ok, eu estou muito feliz, né, estar aqui com o Dr. Saulo, né, um colega do meu coração, uma pessoa que eu tenho muito carinho, um excelente profissional, um profissional humano, com uma simplicidade, mas um domínio técnico. Vocês não sabem a potência que esse cara é, tá bom? Eu é que me sinto muito honrada de estar aqui, tá? Aqui no nosso método científico, a gente batendo um papo, né? E a mensagem que eu gostaria de deixar é que nós precisamos sair, tá? Muitas vezes, da nossa zona de conforto e saber que a gente tem um papel e que esse papel é o que dá sentido à nossa vida. Eu sou uma mulher que busco muito me realizar e dar valor. Eu vivo cada dia como se ele fosse o meu último dia e viver intensamente. E eu cuido muito da minha espiritualidade, então eu vejo o indivíduo como um todo. Então, não só a parte física, biológica, psíquica, mas também meu lado espiritual. Então, muito obrigada, viu, Saulo? Estaremos aqui em outros debates, se Deus quiser. Valeu. Valeu.